reforça a meta, né, no meu entendimento, a minha compreensão do que é ciência contemporânea hoje, percebe que esse meu conhecimento, né, ele vai nesse sentido de que os cientistas, eles querem o reconhecimento, buscam prestígio, né, e a forma de reconhecimento e prestígio na comunidade científica mundial, brasileira não é diferente, né, é via a publicação em periódicos que também têm prestígio e reconhecimento entre os pares, não é? Então, quanto maior o reconhecimento desse periódico, dessas revistas, maior também é o reconhecimento dos pesquisadores que publicam neles, né, nesses periódicos. Então, isso, na verdade, se publicar num periódico de grande prestígio, ele acaba se revertendo no que a gente pode trazer para essa discussão, né, em capital, né, em capital que um tipo de capital específico que o Pierre Bourdieu chama de capital científico, né? Então, quanto mais prestígio, né, mais publicações em periódicos como Science, Nature e todas as outras, né, isso se reverte em capital, né? E isso dentro da estrutura da ciência, né, os pesquisadores com maior capital, com maior prestígio, são aqueles que estão dando as cartas, né, que estão ali ditando as regras, fazendo a gestão da ciência. Sim, nessas últimas décadas o que a gente viu aí foi um crescimento muito forte de grandes corporações editoriais, né, que estão aí dominando esse mercado da comunicação científica, né? Então, ou essas empresas, né, como Elsevier, Springer, tem muitas, né? A própria PLOS ONE, né, ela nasce também ali muito próxima do conceito de acesso aberto, com uma cobrança muito pequenininha, e hoje você tem aí valores que ultrapassam, né, o bom senso, né, $1.500 para uma produção brasileira, né? Então você tem aí essas grandes empresas tomando conta desse aspecto que é fundamental da ciência, que é a produção do conhecimento novo, né? Então, a maior parte do que hoje é publicado no mundo está na mão dessas grandes empresas, né? Isso é muito conflituoso, né? Se a gente imagina que também a maior parte do que está sendo publicado e produzido é fruto de um financiamento de recursos públicos, né? Então, não é só no Brasil, mas o mundo inteiro, né? A maior parte do financiamento vem dos governos, né? Então, o governo financia, as instituições abrem seus espaços, né? As universidades públicas, né? Contratam seus pesquisadores, né? E na hora de publicar, a publicação vai para o setor privado, né? Cobrando preço por tudo aquilo que já foi custeado pelo Estado, né? Sim, totalmente. O modelo de acesso restrito, né? Ele exclui a sociedade, né, de qualquer participação na discussão científica, né? Porque dificilmente um cidadão comum vai conseguir pagar pelo custo, né, de acessar a produção, o conhecimento que está ali publicado nesses periódicos, né? A gente pode pensar também que ele também faz, né, esse modelo de acesso restrito, ele faz crescer o distanciamento entre grupos de pesquisadores, né, com recurso e grupos de pesquisadores sem recurso, ou entre países ou instituições que têm mais recursos e aqueles que têm menos, né? Porque o que não tem nada, né? Então você abre aí uma lacuna também dentro da própria ciência. Esse é um projeto que eu venho desenvolvendo, na verdade comecei recentemente. Eu orientei a tese da Elaine Hipólito, da Costa,
uma bibliotecária da Unifesp, aluna aqui da UFRJ, pelo programa de Ciência da Informação. E ali então começou todo esse meu interesse também pela questão do acesso aberto, né? Então, o que nós vimos, né, nessa tese que a gente está aí gerando alguns artigos dessa tese, né? A gente viu que quando a gente olha para a elite da ciência brasileira, né? Eu acho que a gente pode chamar assim, são os pesquisadores que levam uma credencial que talvez seja única no mundo, né? Que é o credencial de bolsista de pesquisador 1A do CNPq, né? Então, é uma parte muito pequena, muito restrita da comunidade científica brasileira que consegue ter acesso a essa bolsa, né? Que carrega nela uma série de símbolos, né? Então, ninguém precisa falar o que significa um pesquisador 1A do CNPq, isso está claro para qualquer pessoa, né? Qualquer pesquisador da ciência brasileira, né? Então, se a gente considera esse grupo muito restrito, muito seleto, altamente produtivo, né? A gente olha que eles ainda estão a par, né? Então, publicam pouco, né? Em periódicos de acesso aberto. Em torno de 25%, esse percentual vem crescendo ao longo da última década, está em torno de quase chegando aos 30%, né? Então, de cada 100 publicações, 100 artigos, mais ou menos 30 estão em periódicos de acesso aberto. Só que um detalhe curioso, né, é que quando a gente olha, né, no detalhe essa produção de acesso aberto, a gente percebe que está havendo uma mudança, né, do perfil de acesso aberto. Então, no início, a produção era majoritariamente em periódicos que não cobravam pela publicação, né, que é a taxa que a gente conhece como APC, Article Processing Charge, né? E nos últimos anos a gente percebe uma adesão maior, né, à publicação em periódicos que cobram taxa, especialmente um periódico que está aí que cresceu muito nos últimos anos, que é a PLOS, né, a PLOS One, né? Então a gente tem publicado muito esse grupo tem publicado muito nesse periódico. A impressão que eu tenho, né, é que ainda não conseguiu atingir quem deveria ser atingido de fato, né, que são os pesquisadores, né? Então, das diversas áreas de conhecimento, tá? Não estou falando especificamente de uma área. Então, há ainda muito preconceito, inclusive, né, sobre os periódicos de acesso aberto. Há vários estudos que mostram que pesquisadores consideram que o acesso aberto, que periódicos de acesso aberto não tem qualidade no processo de revisão por pares, né? Então, que todo esse processo, um fluxo editorial não tem qualidade, né? Então, assim, há um preconceito generalizado, há também desconhecimento, né? E também, né, na verdade, o que tem aparecido mais recentemente é todo um esforço, né, inclusive de instituições muito reconhecidas no meio científico, de ir no sentido, né, de levar o acesso aberto para o sentido do acesso aberto em periódicos que cobram a taxa, né, que é a tal da APC, né? Então, o que foge completamente da ideia original do acesso aberto, né, cujo conceito original não inclui o pagamento, né, o pagamento pela publicação e nem também o pagamento pelo acesso, né, dos leitores ao que está publicado, né? Então, aí todo um movimento, né, de editoras e também de instituições, né, de estimular a criação de novos periódicos
ou de transformar periódicos que já existem hoje, né, em periódicos de acesso aberto, porém com cobranças de taxas, né, para publicação. Então, assim, talvez essa seja a saída, né? Há toda uma discussão de que alguém tem que pagar, né, os custos editoriais. Mas aí a gente pergunta, será que um custo editorial por artigo na PLOS, por exemplo, um custo médio, né, $1.500, né, ou $3.000, né, para um artigo de um autor, né, de países desenvolvidos, será que se justifica, né? Esses valores são justificáveis? Essa discussão a gente vai ter que trazer a público, fazer mais divulgação, né, sobre o que é o conceito do acesso aberto, as vantagens, né, de que a gente tem aí, de disponibilizar gratuitamente e deixar livre o acesso, né, completamente livre para qualquer cidadão. A gente teve recentemente um momento muito ímpar nessa questão do acesso aberto, na questão do Zika, né? Então, que ali houve todo o movimento, inclusive de periódicos de acesso restrito, que deixaram aberto, né, as produções sobre Zika, porque havia ali todo um esforço de entender o que é o Zika, a relação de Zika com aqueles problemas de microcefalia, né? Enfim, e isso foi um movimento conjunto, né, de editoras, de cientistas, né, e que teve um impacto importante, também ajudou, né, a desvendar alguns dos segredos, né, ali em torno dessas doenças, né. Então, é possível, né, mas é preciso ter muito esforço coletivo, né, de todos esses envolvidos.